uma pesquisa que a Unemat fez com a própria plataforma. Eu achei muito interessante. O Ivor, e é incrível, né? Porque, em geral, muitos pesquisadores reclamam, né? Poderia ser mais intuitiva, mas essa tecnologia da plataforma é exportada. Acreditem, tem vários países que estão se inspirando e até mesmo fazendo um espelho dessa plataforma para que elas possam conversar, né? Que é bem interessante. Claro que existem muitos outros indexadores, né, de publicações, mas uma plataforma de um estado, né, de um país, realmente é bem raro. Gente, para a gente já começar aquecendo aqui os motores, eu queria perguntar para vocês, quem tem Lattes, desde quando vocês não atualizam? Aqui, gente, não tem certo, não tem errado, tá? Bem-vindo ao clube quem não atualizou o Lattes aí nos últimos tempos, mas desde quando, mais ou menos, vocês não atualizam o Lattes de vocês? Vamos ver o que o pessoal vai responder. Ivor, desde quando? Ah, a Tânia está dizendo aqui, mais ou menos um ano. Quem mais, gente? Maio de 2020, a Bruna. Tá ótimo, Bruna. O Francisco está dizendo por baixo uns 5 anos. Legal, pessoal. Nem lembro. Eu brinco que a gente só lembra de preencher o Lattes quando precisa para o dia seguinte, né? Enviar, ou eventualmente no mesmo dia. Enviar para algum processo seletivo, enfim. Elídia está dizendo quando precisa. Mas o pessoal até que está super bem aqui, né? Atualizando, a maioria atualizando recentemente. A outra pergunta, Danilo. Quem não tem Lattes? Por favor, pessoal, não se sintam envergonhados se alguém não tiver Lattes. A gente está aqui para isso, não é verdade, Ivor? Como diz a webinar, né? Lattes, mas não mordes, né? A gente vai mostrar que tem muitas entradas, Lattes, mas não morde. que não é tão complexo assim quanto parece. Ele é complexo, né? Não dá para a gente dizer que não é, mas ele não é tão complexo assim quanto parece. Bom, temos 66 participantes. Então, vamos começar? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Boa noite. A todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao projeto de extensão de interação aprendizagem online, vinculado ao campus de Nova Imagem, tem o objetivo de criar um espaço digital de ensino e aprendizagem, capacitação técnica administrativa e assuntos de utilidade pública com os quais a instituição universitária dialoga. Espaços como este aqui proposto foram interrompidos pela exigência do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. E o recurso de webconferência com sessão interativa ao vivo, o webinar, nos parece bem oportuno neste momento. A equipe que integra esse projeto é multidisciplinar e dos segmentos estudantis, profissionais técnico-administrativos e docentes da Unemat, além de convidados externos, como o palestrante de hoje, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Neste momento, estamos em nossa segunda semana do primeiro ciclo de webinars, funcionalidades, facilidades, questões não faladas e metodológicas na vida universitária, que acontece entre os dias 6 a 15 de julho. Nossa programação está recheada com 11 webinars. Em nome da equipe do projeto WebMat, agradeço a cada um de vocês que se inscreveram em nossos webinars. Esperamos que aproveitem ao máximo a nossa programação. Confessamos que fomos surpreendidos com o volume
de inscrições, né, e de diferentes lugares também. Ao todo, tivemos 336 pessoas inscritas e no nosso primeiro ciclo. Essas pessoas são de 11 estados brasileiros, incluindo o estado de Mato Grosso, 3 países, incluindo o Brasil, e mais de 70 cidades, entre as quais tiveram mais inscrições estão Nova Chavantina, Cáceres, Barra do Garça, Cuiabá, Tangará da Serra, Ouro Preto, Minas Gerais e Porto Velho, Rondônia. Antes de iniciarmos nosso webinar de agora, pedimos que sigam as ações do projeto WebMatch no Instagram. Lá postamos os resultados do nosso projeto, assim como os próximos ciclos de webinars que faremos. Somos parceiros também do projeto de extensão Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid-19. A professora Renata Brasileiro agradece a todos que já contribuíram. Ela nos informou que houve um aumento nas doações nas últimas semanas e que já conseguiram entregar 45 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade socioeconômica do município de Nova Chavantina, desde que o projeto iniciou. É tempo de solidariedade. Quem puder contribuir, fazer a doação de algum alimento não perecível ou transferência bancária. Temos mais informações sobre conta, tudo também no nosso site, né, e no nosso Instagram. Solicitamos, por gentileza, que mantenham o microfone e o vídeo desligados durante a explanação do ministrante. Neste primeiro momento, vamos escutar o que o ministrante preparou para nós. Em um segundo momento, abriremos espaço para conversarmos com vocês. Para quem estiver utilizando o celular, pedimos que usem na posição paisagem, para melhor visualização da imagem da apresentação. Informamos, já estamos disponibilizando todas as apresentações e arquivos das nossas webinars, né, que aconteceram. Depois é só entrar lá e baixar o material. Após a PROEG liberar os certificados, estes também ficarão disponíveis em nosso site para baixar. Pedimos para que não se esqueçam de preencher a lista, né, de presentes. Disponibilizaremos o link no chat logo mais e ao final da webinar. Basta preencher uma só vez. E agora eu convido ele, que é coordenador de pesquisa pedagógica e professor do Laboratório de Aprendizagem da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ISPM, São Paulo, mestre em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, USP, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e membro deste projeto de extensão, Danilo Torino. E convido também, né, a compor essa webinar, ele que é doutor em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing, egresso, né, do curso de bacharelado em Turismo pela Universidade do Estado de Mato Grosso, que atua também como professor na DEAD, NEMAT, é profissional técnico de ensino superior na UNEMAT e coordenador do projeto WebMatch, Ivor Prolo, para conduzirem o webinar Late, mas não morre. Danilo, Ivor, a palavra está com vocês agora. Super obrigado, querida. Pessoal, eu já vou aqui compartilhar a nossa tela, mas já estou mandando para vocês o link desta apresentação, tá bom? Então, se você achar mais confortável também baixar agora e seguir por aí, enquanto você acompanha aqui a nossa tela também, fique super à vontade. Quero aqui agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, de discutir assuntos de extrema relevância. De fato, esse ciclo de webinars tem sido incrível, né? Termina amanhã. Quero, mais uma vez, elogiar toda a equipe organizadora, em especial o Ivor, que é coordenador, né, da WebMatch. Quero também não só elogiar, mas agradecer pela oportunidade de um fórum tão importante. Já temos quase 80 participantes. Sei que todas as nossas atividades tiveram, né, Ivor, um quórum bastante significativo, né? Ivor, então vou passar para você agora, só para dar um oi para o pessoal e, mais uma vez, agradecer o seu convite por estarmos aqui juntos. Agradeço, é isso aí, Danila. Eu que agradeço o seu aceite aí no convite. E acho que a equipe também, Danila, acho que o projeto aí tem superado aí algumas expectativas. Quando a gente criou o projeto, o Daniel, eu entrei em contato com ele aceitou prontamente, a Gisele,
a Dini, Joaquim, Laís, Fernanda, Ricardo, gente, Jéssica, nós temos uma equipe aí de muitas pessoas, tá? Eu acho que todos estão de parabéns, o Kleber, professor Kleber, né? Então, assim, eu acho que o projeto ele tem andado muito bem aí, eu acho que está acontecendo graças à equipe, tá? Eu posso estar à frente aí, sou coordenador, mas se não fosse a equipe, se não fosse esse conjunto, nós não, acho que não estaria acontecendo aí. Uma pessoa sozinha não conseguiria fazer tudo isso. E vamos lá, né, para mais uma atividade aí, Danilo, pode aí começar aí, o que é esse não mordes? O que é esse lápis que eventualmente não morde, né, Ivor? Não sei. A gente vai, ao final da nossa discussão aqui, a gente decide se ele morde ou não, né? Mas, a priori, gente, o nosso objetivo aqui é fazer um overview. Eu sei que em menos de uma hora é pouco tempo para a gente entrar aqui com todos os detalhes sobre o preenchimento do currículo Lattes, na plataforma Lattes, mas o que a gente vai fazer é priorizar alguns recursos que acreditamos que sejam mais importantes aqui para a nossa comunidade, ok? Sempre lembrando, se vocês tiverem eventuais dúvidas, sejam pontuais, se quiserem escrever no nosso chat, o Ivor vai acompanhando, mas a nossa intenção é que ao final da nossa web também aqui, no nosso webinar, a gente tenha um momento para discussão, esclarecimento aqui de eventuais dúvidas também. Tudo bem? Combinado? Então, a nossa agenda hoje é discutir a importância do currículo Lattes, por que, né, preencher, por que termos um currículo na plataforma Lattes, entender um pouquinho quais são os principais menus de entrada e, principalmente, como é que nós registramos a produção científica pelo Lattes, né? Eu acho que é um dos principais pontos que suscitam dúvidas aqui para a gente, que é como é que a gente registra produção científica acadêmica, né? Quero aqui também agradecer a um colega da ESPM, que é o professor Caio Bianchi, que foi coautor desse material quando nós elaboramos essa oficina lá na ESPM, que é a nossa instituição. Então, é um material em que foi feito agora em parceria, Ivor e eu, né, Ivor, atualizamos, modificamos algumas coisas, mas o Caio Bianchi é também coautor originalmente deste material. Pessoal, para a gente então começar a discutir sobre a importância do currículo Lattes, antes aqui do início do nosso webinar, a gente já estava falando, né, apesar de ainda não ser uma plataforma tão intuitiva, de nos trazer alguma dor de cabeça, a plataforma Lattes, especialmente o currículo Lattes, é uma plataforma fundamental de registro e indexação de produção acadêmico-científica nacional e, eventualmente, internacional também. Pesquisadores do mundo todo, se assim quiserem, podem ter um currículo indexado pela plataforma Lattes. Ela foi criada do modo como nós conhecemos hoje em 99, sofreu a mais importante alteração em 2012 e sofreria uma alteração ainda mais importante em meados agora da última década, mas o projeto foi descontinuado, pelo menos a priori, mas isso já lá se vão alguns anos. A plataforma teria um novo layout, um pouco mais intuitivo do que é hoje. Nós chegamos, inclusive, a ter um link de teste, chegamos, inclusive, a fazer oficinas, mas, por algum motivo, esse projeto foi descontinuado e o que nós temos hoje é a plataforma no mesmo formato desde 2012, com algumas pequenas alterações. A plataforma Lattes, que é uma plataforma que não tem apenas currículo Lattes, não tem apenas currículos, mas tem diretórios de instituições e de grupos de pesquisa, ela é o maior indexador de grupos de pesquisa, de pesquisadores, de currículos e de produções científicas aqui no Brasil. E o Ivor e eu estávamos até comentando, né, Ivor, o quanto é raro você ter uma plataforma nacional, ou seja, de estado, né, de país, nesses moldes em outros lugares. A plataforma Lattes, do jeito que ela é hoje, com todas as suas limitações, que nós vamos comentar, ela é uma tecnologia exportada. Justamente, alguns outros países têm utilizado, têm se baseado, né, nessa tecnologia para criar suas plataformas nacionais também. Então, de alguma maneira, a plataforma tem, sim, muitos méritos. A gente vai tentar trabalhar um pouquinho, né, Ivor? Tentar mostrar alguns desses méritos
ainda que ela, claro, possa sempre ser aperfeiçoada, ela é uma plataforma muito robusta. E um exemplo, aqui, a última atualização desses dados, ainda hoje nós entramos para ver se o CNPq havia atualizado, a última atualização de número de currículos é de 2016, vejam só, e lá em 2016 nós já tínhamos mais de 3,5 milhões de currículos cadastrados. Então, é uma plataforma, da época desses 3,5 milhões, quase 1,5 milhão era de estudantes, né? Então, é uma plataforma bastante robusta, considerando o tamanho, né, da nossa área acadêmica, né, do tamanho aqui do nosso universo de pesquisa acadêmica no Brasil, é uma plataforma, sem dúvida nenhuma, bastante robusta. A gente aqui tem nesse painel alguns dados por regiões, então nós temos aqui, por exemplo, a distribuição dos doutores, né? Lembrando que é de 2016, nesse dado, desde ali, de 4 anos para cá, ele praticamente não foi atualizado, mas nós vemos que temos ali 132 mil doutores, a tendência é termos hoje quase o dobro, considerando ali os dados do Censo da Educação Superior. Então é interessante que você pode ir acompanhando como é que está a produção científica nacional, por áreas, por regiões, por mesorregiões e até mesmo por instituições. Aqui o Ivor levantou nessa semana a quantidade de doutores e mestres cadastrados na plataforma Lattes, né? Lembrando que esse dado não está atualizado, mas a quantidade aqui de doutores e mestres na Unemat. Então, você pode ali, esses dados estão disponíveis, você pode, eventualmente, para uma pesquisa, para uma consulta, ter acesso a esses microdados, basta entrar nesse link e pedir ali autorização para o CNPq para ter essa licença de acesso aos dados, né? Então, vejam que é uma plataforma bastante robusta, uma plataforma que tem, em 2016, 3,5 milhões de currículos, né? É uma plataforma bastante robusta, bastante importante. Quais são os prós e contras, né, de uma plataforma como essa? A plataforma Lattes, ela tem trabalhado muito em prol da verificação de informações nos campos científicos, né? A verificação justamente para diminuir eventuais informações inventadas, né? A incidência de informações inventadas. Então, ela tem link com vários bancos de dados, até da Receita Federal. Veja só. Então, se você coloca ali que tem algum vínculo empregatício no currículo Lattes, eles vão cruzar isso com a Receita Federal. Mas o mais importante são os demais indexadores internacionais. Aqui a gente colocou alguns deles que acabam tendo esse link com o Lattes, e o Lattes, portanto, faz parte aí de uma rede muito maior de indexadores internacionais de publicação. A ideia é que o Lattes também fomente redes de colaboração nacionais e internacionais. Então, a ideia é que ele acabe se tornando uma rede social acadêmica. Ainda agora, Ivor e eu estávamos vendo ali que é possível linkar com autores e automaticamente ele já vai fazendo as atualizações. Porém, ela ainda é menos intuitiva do que a gente gostaria, porque ela exige a inserção manual duplicada, triplicada, muitas vezes, de uma mesma informação. Então, por exemplo, se eu vou participar de workshops, de oficinas, como essa que nós estamos fazendo, eu tenho que incluir essa informação, muitas vezes, até de forma triplicada. Tenho que incluir nos eventos, depois vou incluir lá nas produções, tenho que incluir em outros campos também, e isso poderia ser mais intuitivo. Eventualmente, eu participo de um evento, eu já posso ali clicar em várias informações, e isso já se distribui pelos menus que a plataforma tem. Isso não é possível hoje, né? Quando, por exemplo, você tem a apresentação de trabalho de vários autores, quando apenas um, né, de fato, esteve no evento, ela também, às vezes, tem alguns bugs que já o CNPq tem tentado melhorar, mas ela ainda nem sempre funciona. E até quando você é autor de mais de um capítulo de livro, quando você inclui lá a autoria do outro capítulo, ele vai dizer, não, você já incluiu essa produção, quando, na verdade, é um outro capítulo. Então, tem coisas que, ora, em alguns perfis funcionam, ora, em outros não funcionam, mas, em termos gerais, a plataforma tem tentado melhorar. Vocês vão ver que já tem alguns avanços, né? Bom, mas pensando nesse aspecto de uma plataforma nacional que tente cobrir todo tipo de produção acadêmica e não acadêmica brasileira, não é de se estranhar que nós tenhamos muitas entradas. Então, hoje, a plataforma do Currículo Lattes
tem incríveis 100 entradas, né? E aqui já começa o nosso desespero, quando você tem uma informação para inserir, a primeira pergunta é, mas onde que eu coloco isso, né? Vocês vão ver que só de produções são 30 opções diferentes ali para a gente inserir produções acadêmicas e não acadêmicas. Então, é realmente algo que nos traz preocupação, né? Principalmente se a gente não tem, né, ali muita afinidade, muita familiaridade com o Lattes, mas aqui eu já quero tranquilizá-los de que tem muitas dessas entradas que nada mais são do que entradas espelho. Se você insere informação em um menu, ele já leva, essa informação já é transportada para outros menus. Como exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, os menus de inovação e educação em ciência e tecnologia, que são menus espelho, né? Então, aqui, 32 dessas 100 entradas, pelo menos, são duplicadas, vamos dizer assim, né? Mas, de fato, ainda assim, é uma quantidade muito significativa de entradas. A gente vai passar rapidamente aqui por todos esses menus, mas lembrando que o nosso foco é produção. Então, eu não vou gastar tanto tempo assim em alguns outros menus, não só porque eles são mais intuitivos mesmo, como é o caso aqui dos dados, mas também porque eles acabam suscitando menos problemas, tá? Então, o primeiro, que geralmente é por onde a gente começa, dos dados gerais, é onde a gente vai ali inserir dados de identificação, endereço, idiomas, eventuais prêmios, titulação, e onde também a gente coloca um textinho inicial ali de apresentação do currículo Lattes, que geralmente é o que a gente vê ali de autoria do próprio pesquisador, geralmente, ou automatizada. É aqui também nos dados gerais em que a gente vai incluir todas as nossas formas de sermos citados nas produções, né? Então, por exemplo, meu nome é Danilo Martins Torini, mas eu já fui citado, já estive em publicações, a minha autoria já esteve colocada de várias formas. Se você, eventualmente, não coloca aqui várias formas, né, muitas variações de como o seu nome aparece, de quais são as abreviações, pode ser que o Lattes não consiga fazer esse link. Então, por exemplo, pode ser que eu esteja aparecendo como DM Torini e que alguém vai me citar como Danilo M. Torini. E aí, pode acontecer, se eu não colocar aqui todas essas opções, pode acontecer dele não fazer o link. Hoje a gente já tem um outro indexador que o Lattes também aceita, que é o ORCID ou ORCID, que é um ID internacional, um ID universal de pesquisador. Mas ainda assim, se nós temos produções nacionais, o ideal é a gente aqui colocar todas as nossas variações. Eu queria já começar perguntando, se vocês respondessem no chat, se vocês fizeram isso, se vocês colocaram várias versões de vocês, do nome de vocês, no Lattes, porque realmente é fundamental, tá? Muitas vezes a gente acaba não sendo encontrado no Lattes em alguma publicação, porque a gente não incluiu ali as possíveis variações do nosso nome. Tudo bem? Então, o primeiro menu ele é muito tranquilo, é um menu de cadastro, de registros das nossas informações principais, né? Só lembrando, gente, aqui, inclusive, você precisa incluir, né, dados que são fiscais. Você precisa ter o seu CPF lá, que é pelo CPF que ele vai buscar, e é por isso que depois ele faz um link com várias bases, né, inclusive da Receita Federal, como eu coloquei. No menu de formação, aqui já começa um pouquinho de dúvida, né? A gente tem 3 entradas, uma é para formação acadêmica, titulação, outra para formação complementar e outra para eventual formação em pós-doutorado e ou livre docência. Aqui tem alguns pontos que são importantes da gente ressaltar, né? Porque não são tão intuitivos assim. Um primeiro ponto, que eu acho que é fundamental a gente sempre trazer, é que o ideal, quando você é um estudante de pós-graduação, ou mesmo de graduação que está sendo orientado, né, por um professor, o ideal é que o professor insira os dados, as informações sobre essas orientações e supervisões em andamento. Então, claro que esse é o mundo ideal, né? Nem sempre a gente consegue, mas o ideal é que o orientador insira primeiro a informação ali da orientação
E, claro, insira o seu nome corretamente, conforme esteja aparecendo no seu Lattes, para que possa fazer o link. Então, sempre quando tem esse tipo de orientação, o professor vai incluir num campo de orientações e você, né, o orientando, vai incluir num campo de formação acadêmica e titulação. Geralmente, funciona melhor o orientador cadastrar o orientando no seu Lattes e depois pedir para o orientando cadastrar a orientação. Tudo bem? Mas aqui, repito, mais de uma vez pode acontecer de muitas informações que estão ali no seu Lattes não terem esse símbolozinho aqui. O que significa esse símbolozinho? Justamente que o Lattes conseguiu fazer o match, conseguiu linkar as informações que estavam em 2 ou mais currículos Lattes diferentes. Então, se eu coloco aqui o nome do meu orientador errado, ou se o meu orientador coloca aqui o nome do orientando errado, ou se eventualmente o nome da instituição está errado, também ele não vai fazer esse link. Aqui é só um exemplo para mostrar como em muitas orientações a gente tem geralmente uma quantidade pequena de links feitos, né? O ideal aqui é que o dono, né, desse currículo, por exemplo, revisite cada uma dessas informações inseridas e edite, porque provavelmente tem ali alguma inconsistência de informação. Geralmente são o nome do orientador e ou o nome da instituição ou do curso. Tá ok? Então, esse símbolo aqui é um símbolo de que está tudo ok com as informações vinculadas ali entre diferentes Lattes. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Ainda nesse ponto aqui de formação em geral, a gente tem aqui 2 pontos que eu acho que são fundamentais da gente colocar, que é a diferença entre a formação acadêmica e o que o Lattes considera como formação complementar. E aqui, um primeiro ponto que geralmente é motivo de crítica é que MBA não é considerada formação, titulação acadêmica, tá? Então, MBA para o Lattes está na classificação de formação complementar, assim como eventuais cursos de línguas, oficinas, cursos de extensão, formação profissional e participações em ciclos como esse que nós estamos realizando. Então, eles, do ponto de vista do Lattes, o MBA e esses outros tipos de atividades estão ali no mesmo patamar de classificação no Lattes, tá? Pode parecer injusto, né? Porque o MBA pode ter uma carga horária, né? Uma carga de atividade muito maior do que esses eventuais outros cursos, mas o Lattes não considera como formação acadêmica. E aí sim, graduação, especializações, mestrado, doutorado, todo tipo de pós-graduação lato e estrito sensu, que não o MBA, são considerados aqui formação acadêmica, titulação acadêmica. Tudo bem? Então aqui tem um primeiro erro comum, muita gente colocar MBA como especialização, porque não encontrou ali a opção de MBA na formação acadêmica. É porque, de fato, se você for lá em formação complementar, vai ter a opção do MBA. Outra coisa que aparece na formação complementar, que muitas vezes suscita dúvida, é o que é curso de curta, média e longa duração, né? Não existe uma classificação oficial, o que existe é uma orientação que o CNPq, por várias vezes, já deu para pesquisadores que o consultam, então não tem nenhuma normativa, mas em consultas que nós já realizamos com o CNPq, eles indicam o chamado de curso de curta duração a partir de 8 horas. Então, até 8 horas, você pode colocar ali como palestra ou como outras atividades que estão lá, daqui a pouquinho a gente vê, mas a partir de 8 horas até 40, eles orientaram que se coloque como curta duração, de 41 até 70 média duração e longa duração acima de 70, mas, repito, não há nenhuma normativa oficial a respeito, tá? Isso aqui é só fruto de orientações que nós recebemos por e-mail quando fizemos consulta. Tudo bem? Nesse primeiro bloco, que é ainda de perfil, né, vamos dizer assim, tem um outro menu que é importante, que é o menu de atuação. E aqui, mais uma vez,
a gente tem algumas informações que podem ser inseridas de forma errada, tá, gente? Então, aqui é importante que a gente tenha bastante atenção, principalmente nesse ponto da atuação profissional. Eu vou passar aqui rapidinho pelo principal ponto que ocasiona, né, assim, alvo de erros, né, de preenchimento. Lá no currículo, quando a gente vai colocar em atualização profissional, tem a diferença entre vínculo e atividade. Então, como que é o passo a passo? Eu vou lá, se eu quero inserir alguma informação sobre atuação profissional, eu primeiro insiro a informação sobre qual é a instituição, e aí nesta instituição vai aparecer lá para mim o campo para eu inserir o vínculo e a minha atividade. Muitas pessoas colocam atividade como vínculo e vice-versa, tá? Então, o vínculo, gente, é de fato a relação empregatícia oficial que você tem com aquela instituição, tá? Então, é o enquadramento funcional oficial definido pela organização. Então, sempre que essa relação empregatícia ela é modificada, cria-se um novo vínculo no sistema. Então, ele não é uma atividade, ele é um enquadramento funcional. Num mesmo enquadramento funcional, né, num mesmo vínculo, eu posso ter atividades diferentes. Então, as atividades são todas as atividades, as atribuições que você tem, que eventualmente vão ali se modificando naquele mesmo vínculo. Então, para resumir, se a instituição é onde você atua, o vínculo descreve quem você é, a sua posição lá na instituição, e a atividade, o que você faz. Então, por exemplo, o IVOR, ele está vinculado à Unemat, certo? O vínculo do IVOR, né, IVOR? Qual que é o seu vínculo oficial, IVOR? Só para a gente saber. Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso. E como, é empregatício. E como enquadramento, qual é a sua função oficial que está ali no enquadramento? Eu tenho a função como técnico administrativo, né, profissional técnico, e como professor no EAD. Isso, então... 2 enquadramentos. São 2 vínculos, exatamente. E aí você vai, em cada um desses vínculos, citando as atividades. Então, aqui só para a gente ter um exemplo, um professor da área de administração começa a sua carreira como monitor de disciplina, em seguida consegue uma posição no escritório de projetos da universidade, depois de defender a dissertação, ele começa a atuar como professor substituto, depois do doutorado, passa num concurso público para professor adjunto, né? Até que chega a designação de coordenador de pós-graduação. Então, a instituição permanece a mesma, né? Os vínculos vão mudando, então, monitor, estagiário, professor substituto, eu tenho que gerar um novo vínculo a cada mudança de enquadramento funcional, e a atividade ali são as mais diversas, mas, em geral, que cobrem esses pontos são essas daqui. Ensino, outra atividade técnico-administrativa, ensino novamente, porque vai ser gerado em outro vínculo, até direção e administração. Então, é importante você manter isso muito atualizado, né? Porque você não muda tão facilmente, né, tão frequentemente de vínculo, mas pode ir adquirindo e tendo, né, outras atribuições, né, que vão sendo geradas como atividade. Tudo bem, pessoal? Até aqui? São coisinhas mais burocráticas, mas que pesam na hora de ter inconsistências, né, no Lattes. E aqui um ponto importante, pessoal, se eu vou colocar depois, lá no outro campo de pesquisas e projetos realizados, informações sobre esses projetos, eu preciso colocar aqui na atualização profissional que eu desenvolvo pesquisa e desenvolvimento. Porque senão, ele não vai deixar eu inserir informações sobre linhas de pesquisa. Ele vai pensar, bom, você não disse lá no seu enquadramento, na sua atividade, que você desenvolve, né, algum tipo de atividade ligada à pesquisa e desenvolvimento, como você quer colocar aqui? Então, ele vai tendo essas travas para não ter inconsistências. Então, aqui na atuação, se eu tenho algum projeto, participo de algum projeto de pesquisa, eu preciso colocar isso lá também na minha atuação profissional. Por isso que, muitas vezes, a gente não consegue inserir essa informação, porque lá na atuação não tem a informação original. Bom, exatamente aqui, quando a gente fala de projetos, vejam que o primeiro ponto aqui é projeto de pesquisa, né? Como eu disse, se não tiver lá na atuação, eu não consigo fazer a criação aqui
de um item ligado a projeto de pesquisa. Tá? Então, é muito importante, e é sempre importante, né, pessoal, a gente colocar outros projetos, sobretudo de extensão e de ensino, que nem sempre a gente valoriza, né? A gente tende a achar que o currículo Lattes só vai valorizar produções acadêmicas, né, no sentido estrito do termo, mas, na verdade, cada vez mais o Lattes tem se aberto para produções não só de pesquisa, mas também de ensino e extensão. Então, e eventualmente até outros projetos profissionais que você desenvolva ali, como uma consultoria, por exemplo. Então, é possível inserir todas essas informações como projetos dentro da plataforma Lattes, sempre, claro, resguardando, para o caso de serem projetos profissionais para outras instituições, como consultorias, considerar sempre as cláusulas de confidencialidade, né? Nem sempre é possível a gente inserir a priori ou imediatamente essas informações por questões de confidencialidade. Mas existe esse campo aqui também no projeto. Tá bom? Então vejam aqui um exemplo sobre inserção de projetos, como é o caso de projetos de extensão, né, como o nosso. É muito importante que quando a gente insira, eu também sugiro que sempre o coordenador daquele projeto insira as informações, porque se a gente inserir uma informação, o coordenador sempre tem que validar. Tá? Então, é o coordenador que vai validar a equipe do projeto. Então, neste caso, por exemplo, o Ivor é o coordenador do projeto, o ideal é que ele faça essa inserção e depois os outros pesquisadores apenas vão linkando, né? Porque esse projeto já existe ali na plataforma. Ok? Então, são pequenos detalhezinhos, mas que explicam muitos dos problemas de integração de link que o Lattes tem. Né? Ele poderia ser mais inteligente, mas, infelizmente, ele precisa seguir essas regrinhas. E aí, finalmente, chegamos no mais importante menu, que é o menu de produções. É aqui que a gente brinca, que é geralmente onde a gente se perde, né? Por quê? Nós temos os 3 submenus, né? Um que é de produção bibliográfica, que é o mais antigo do Lattes, geralmente é onde nós inserimos todos os tipos de produções bibliográficas acadêmicas e, eventualmente, até não acadêmicas, produções técnicas de todo tipo, toda natureza, e até outras produções artísticas e culturais, que é a subseção aqui mais recente do Lattes, em termos de produção. Então, só para a gente passar bem rapidamente, nós temos aqui artigos completos publicados em periódicos, artigos no Prelo, né, que foram aceitos para publicação, mas ainda não publicados, livros e capítulos, textos em jornais ou revistas, né, que não são acadêmicas, mas que eventualmente você tenha publicado, textos em anais de eventos, apresentação de trabalho e palestra, partitura musical, traduções e até prefácio, pós-fácio e outras produções bibliográficas. Uma primeira sugestão que eu trago aqui é que você só insira em outras produções, sejam bibliográficas, técnicas ou artísticas culturais, se de fato você não conseguir inserir nas entradas anteriores, tá? Porque, em geral, incluir a informação aqui acaba tendo menos valor do ponto de vista das pontuações dos processos seletivos que utilizam Lattes. Tá? Então, é sempre importante a gente tentar aqui inserir nessas produções de cima. Produções técnicas, gente, qualquer tipo de assessoria e consultoria, extensões tecnológicas, até programa de computador ou aplicativo sem registro, né, que não tem ali registro ou patente, até outros tipos de trabalhos técnicos, né? E aí, claro, ele vai aqui segmentando para cada uma das áreas do conhecimento, tem cartas, mapas ou similares, tem manutenção de obra artística, né? Mas alguns pontos aqui que são importantes, que têm sido muito comuns, são a participação de entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Tá? E aqui vale, inclusive, canais em mídias sociais, mas nós também temos aqui redes sociais, websites e blogs. A gente sabe que hoje a coisa está um pouquinho misturada, né? Nem sempre você consegue diferenciar o que é uma coisa ou outra. Eventualmente, se aquele canal é multiplataforma, né? Você pode colocar tanto na entrada de rede social, mídia social, como eventualmente de outras mídias, até televisão, enfim, outras mídias audiovisuais, né? Outra coisa também que muitas vezes a gente não sabe onde insere, esse tipo de atividade, oficina,
que nós estamos oferecendo, o ministrante, né, o professor, o palestrante, ele vai colocar, inserir essa informação aqui, no curso de curta duração ministrado, tá? Então, nós, as pessoas que participaram como ouvintes ou participantes, né, inserem lá informação complementar, mas o professor que ministrou, né, o ministrante, o palestrante, insere aqui em curso de curta duração. E qualquer tipo também de material didático ou instrucional que for produzido também pode ser inserido aqui. E aí tem uma pergunta muito comum que é, mas PPT de aula vale aqui? Depende, né? Se esse PPT foi trabalhado a ponto dele se tornar quase ali uma apostila, um material instrucional, né? E se ele foi compartilhado em alguma plataforma oficial da instituição, você até pode colocar. Mas aí não vale qualquer PPT que a gente faça ali para a nossa aula cotidiana, geralmente incluir ali como produção de material didático, porque isso precisa estar disponível, né, para os estudantes de forma oficial na plataforma. Se estiver, ok, tá bom? Até outros tipos aqui de produções também, artes cênicas, músicas, artes visuais. Pessoal, aqui que começam alguns probleminhas que poderiam ser. Daqui a pouco o Ivor vai detalhar cada um desses tipos de publicação, mas um ponto aqui que é muito importante a gente ter atenção, que é o de transposição manual de alguns dados, de algumas informações sobre a publicação. Então, por exemplo, se eu tenho esse caminho, né? Eu tenho a submissão do artigo, ele é aceito, eu tenho o aceite, e ele vai ser publicado, né? Eu preciso fazer a transposição manual. Tá? Eu preciso ir lá dizer que eu submeti, depois dizer que esse material foi aceito, e aí, quando for publicado, eu preciso ir lá de novo e inserir a informação de que ele foi publicado. Do aceite para publicação, eu basta apertar um botãozinho, tá? Mas nem sempre é assim. Muitas vezes eu preciso ir lá e replicar a informação também no outro campo. Assim como a apresentação de evento. Eu tenho que inserir em eventos que eu apresentei e depois inserir em outro momento, em outro lugar, que isso foi publicado nos anais. Né? Poderia ter um botãozinho lá já dizendo, apresentou, já foi publicado nos anais, e isso ficasse de uma forma ali integrada, mas não é. Tudo isso precisa ser feito manualmente. E aí acontece, às vezes, da gente até esquecer. Tem publicações que demoram até 2 anos, 3 anos, para sair, né, do aceite para a publicação de fato, e a gente às vezes esquece. E o nosso material lá, nossa produção fica eternamente no prelo lá, no aceite, porque a gente até já esqueceu, achou que aquilo pudesse ser automaticamente integrado com a publicação. Não é, tá? Bom, gente, para eu passar a bola para o Ivor aqui, para falar das publicações, Ivor, eu acho que aqui tem 3 pontos que são fundamentais, né? Que são o ISBN, o ISSN e o famoso DOI, né? Que muita gente sofre ainda hoje com esse DOI. Esse material está disponível para vocês, eu não vou aqui ficar lendo, repetindo para vocês, mas o ISBN, né? Ele é um código de 13 dígitos e ele é voltado para a publicação de livros, principalmente, né? Publicações em formato de livro, ainda que digital. O ISSN é para publicação de periódicos, até jornais de grande circulação, tem o ISSN, jornais diários, né? Revistas semanais, todos eles, inclusive as revistas acadêmicas, precisam ter o ISSN, né? E ele tem geralmente este formato aqui. E eles, tanto o ISBN quanto o ISSN, podem estar integrados no DOI, que é o ID de publicação digital. Então, vejam, eles podem ser independentes, então eu posso ter uma publicação impressa e ele vai ter, se for livro, o ISBN, se for periódico, o ISSN, mas se for digital, o ideal é que ele tenha também o DOI, tá? Só lembrando, pessoal, como eu disse, sem o ISBN, sem o ISSN ou sem o DOI, você não consegue colocar lá naquele menu, nos menus, nas entradas de publicações bibliográficas, tá? Então, se você não tem, você tem um artigo, mas ele não tem o ISBN ou ISSN ou o DOI, você só consegue cadastrar aqui em outra produção bibliográfica,
dada a importância desses códigos, ok? E aí, pessoal, muitas vezes a gente tem o DOI, mas não tem o ISBN ou ISSN. O DOI, ele já contempla essas informações. Então, para quem não conhece, o DOI nada mais é do que um link, e neste link aqui, você tem praticamente todas as informações necessárias para a identificação daquela publicação. Então, veja, no início aqui é o prefixo do provedor, nesse caso aqui é da Cielo. Esses 8 dígitos aqui são o ISSN, então se eu tenho esse DOI, eu já sei qual é o ISSN, ele está aqui, né? O ano de publicação e eventuais versões do fascículo, onde foi publicado, né? O código do documento no sistema de paginação. Mas eu já tenho tudo isso aqui no DOI. E como é que eu faço para cadastrar um DOI? Geralmente é o editor que vai cadastrar, mas eu posso vir aqui num dos muitos indexadores, né, para criação de DOI e gerar um DOI para publicação, né? Geralmente é o editor da revista que precisa, da publicação que precisa te passar esse DOI, se você é autor de alguma publicação lá. Ok? Então, lembrando, se eu tenho DOI, eu tenho ISSN ou ISBN também. Só para a gente finalizar, e já te passo a bola, Ivor, nós temos aqui um outro menu que é bastante importante, que é de patente e registro, e, de fato, no Brasil, como a gente tem uma burocracia muito grande para o registro de patente, eu posso inserir aqui que eu, pelo menos, pedi esse registro, tá? E vejam que quando eu tenho um aplicativo ou programa de computador que já está registrado, eu posso colocar aqui também no menu de patentes e registros. Se eu não tenho registro, eu coloco lá na produção técnica. Se eu tenho registro, eu coloco aqui no programa de computador, tá? Isso é importante. E esses outros 2 menus que eu disse são espelhos realmente. O que acontece? Seja na publicação bibliográfica ou técnica, existem 2 perguntinhas lá, quando a gente vai inserir a informação, que são: você vai dizer para o Lattes se aquela publicação tem potencial de inovação. Então, veja, é o próprio autor que vai definir se aquela publicação tem potencial de inovação. Se eu coloco, seja num projeto de pesquisa, de ensino, ou mesmo numa patente, se eu coloco que sim, eu considero que aquela produção tem potencial de inovação, ela já vem automaticamente para cá, tá? Você fala, nossa, mas sou eu que vou definir isso? Sim, é você que vai definir isso, tá? A mesma coisa, ele pergunta também se essa publicação ela é voltada para a educação e popularização da ciência e tecnologia. Se você diz que sim, mais uma vez ele conta aqui também, de forma duplicada, neste menu de educação e popularização de ciência e tecnologia. Cada instituição tem a sua orientação, mas, em geral, as instituições de educação, elas orientam que todos nós coloquemos que sim, é voltada essa publicação para a área da educação ou para a área da popularização da ciência e tecnologia. Afinal, somos todos pesquisadores, tá? Então, às vezes a gente fica meio constrangido de fazer isso, mas o ideal é que você, na hora de clicar, coloque que sim, e essa publicação aparece aqui também. É isso que define, nos rankings internacionais, a capacidade, o potencial de inovação e popularização de ciência e tecnologia por meio do Lattes, tá? Quando a gente participa aí de pesquisas internacionais, esse é um dos meios de indexação. Mas, repito, é a própria autopercepção do pesquisador que vai definir aqui se ele considera que se encaixa ou não nessas situações. Tá? Os 2 últimos menus, gente, que são muito importantes, são a de eventos e de orientações. Então, se eu participei, né, repito, como ouvinte, como alguém ali que eventualmente foi ministrar também uma atividade, eu posso colocar aqui como participação, e se eu organizei, também tem um espaço aqui para eu colocar. Se isso, repito, se isso gerou uma publicação nos anais, eu vou lá em produção bibliográfica e também coloco isso lá, tá bom? E as orientações, em geral, são só os orientadores que precisam colocar aqui, né? Você, estudante que está sendo orientado, não é aqui, é lá na formação acadêmica. Tá bom?
Agora a gente vai olhar, Ivor, eu acho que é legal a gente passar por cada uma das situações, né? Só para a gente terminar, gente, tem essa seção de bancas, que também todo tipo de participação de bancas, até de comissões julgadoras, né? Uma vez um colega meu perguntou, mas até concurso de Miss eu posso colocar aqui? Posso, tá? Eventualmente um concurso de Miss, por exemplo, eu trabalho numa instituição que tem design de moda. Concurso de Miss é um dos eventos mais importantes para aquele curso, por exemplo, né? Então eu posso colocar que eu aqui fiz parte de qualquer banca de comissão julgadora, não necessariamente acadêmica. Quem é que vai definir se você deve colocar ou não? É você, né? Assim como em qualquer currículo, somos nós que definimos o que cabe colocar ou não naquele currículo. E outras citações que são colocadas, né, e que estão em outros indexadores, como é o caso do Cielo, do Scopus, se eu já gerei aquele script, ele já vem aqui automaticamente. Eu não preciso inserir informações aqui, tá bom? Se eu já inseri ali certinho o meu nome e principalmente o meu DOI das publicações, tá bom? O DOI, ele automaticamente já vai aqui inserir essas informações, por isso que é um menu, geralmente, que a gente não se preocupa. Então, só para a gente avançar, né, Ivor, nesses últimos minutos, o Ivor vai falar um pouquinho de onde que a gente insere, em geral, nas situações que a gente enfrenta, né, Ivor, no mundo acadêmico. Mas aqui, gente, já tem um resumo para vocês não precisam ficar preocupados. Isso aqui é um guiazinho que pode ajudar bastante vocês a inserir essas informações. Vamos lá, Ivor. Obrigado, cara. Muito bem, Danilo. Danilo, você já acabou com o meu tempo. Mas vamos lá, temos ainda um tempo aí para começar. Você só volta ao slide anterior, por favor. Esse menuzinho aqui, esse guia rápido, acho que é legal. Nós temos o passo a passo na sequência de como fazer essa inserção. Eu acho muito legal esse menu rápido, porque sana muitas dúvidas que nós temos nessas inserções. Que nem vamos ali, tipo de publicação, participação em eventos, né? Se eu apenas participei do evento como um ouvinte, não apresentei um trabalho naquele evento, eu vou inserir ali só apenas com participação em eventos, que é participação em eventos, congressos, exposição, que é na aba eventos, que o Danilo mostrou mais ali logo atrás. Eu fui eu tive um artigo, né, apresentado por um coautor, né, nesse evento, né, o artigo apresentado por um coautor. Eu escrevi aquele artigo, eu tenho um amigo lá da sala que escreveu junto, o orientador dele escreveu junto, temos 3 pessoas. Quem apresentou foi esse amigo meu que foi no congresso, ele pagou inscrição, viajou. Hoje em dia os eventos estão sendo virtuais, né, então ele apresentou aquele artigo. Então, eu sou ele que apresentou, mas eu sou coautor daquele trabalho. Então, eu só vou fazer uma única inserção no Lattes, que vai ser em produções, na aba produções, que o Danilo tinha mostrado, e produção bibliográficas, trabalhos publicados em anais de eventos. Eu vou fazer essa única inserção desse trabalho que eu fui coautor e o meu amigo apresentou, né? Quando eu vou no evento, eu faço a apresentação do artigo, eu acompanhei todo o evento, eu participei desse evento, eu vou fazer 3 inserções. E aí, quando a gente coloca que algumas inserções a gente tem que fazer de uma forma... o sistema ele não entende, então a gente tem que inserir essa informação mais de uma vez no Lattes, que são entradas diferentes e são ações, digamos assim, diferentes. Então, a gente tem que fazer essa inserção de três maneiras nesse caso. Em produções, né? Produções bibliográficas, que é a apresentação de trabalho e palestra, que eu fui lá e apresentei, né? Eventos, que eu participei do evento nesse caso. E produções bibliográficas, trabalhos publicados em anais de eventos. Então, vocês podem ver que são 3 inserções aí. Acho bem legal esse resumo, que ele deixa bem claro isso. Inclusive, eu tinha inúmeras dúvidas em relação a isso. Eu insiro, aqui é repetido, mas você pode ver que são questões diferentes. Uma é a apresentação do trabalho, a outra é a publicação e a outra é a participação do evento. Então, é sempre importante deixar isso bem claro, essas inserções, né? O artigo ele foi aceito para publicação em periódico, que o Danilo tinha falado. Às vezes há um delay assim do aceite para a publicação.
há periódicos aí, às vezes, que eles demoram 1 ano para avaliar o seu trabalho. Depois eles aprovam o seu artigo, eles demoram 1 ano para fazer essa publicação desse trabalho. E aí, eu tenho um trabalho publicado, mas o Lattes, não vou inserir no Lattes, porque não está publicado. Aí há essa opção no Lattes de a gente inserir ele como um trabalho que foi aceito para publicação, que é o famoso está no prelo, né? Ele está aceito, mas não está publicado. E é interessante a gente deixar isso atualizado, que as pessoas, quando acessam um seu Lattes, você vê que você fez você produziu alguma coisa, tem andado, mas não depende de você aquela publicação. Mas as pessoas acompanham esse andamento, essa evolução do seu Lattes, né? A questão quando o artigo já está publicado, houve, igual agora da Covid, nós tivemos até um caso que o pessoal até colocou uma brincadeira na rede social que o trabalho foi submetido em um dia e publicado no outro, né? Eu queria que todas as revistas fossem assim, né? Em alguns casos, dependendo do interesse do editor, se o assunto é muito quente, às vezes essa publicação ela sai de uma forma mais rápida. Então, se ele é aprovado e já é publicado, na mesma sequência, já pode colocar como aceitos, né? Artigos aceitos para publicação. Então, é bem interessante já inserir como ele já está publicado, né? O artigo publicado em periódico, né? Aqui, artigos completos publicados em periódico também, que as produções, aqui, no caso, é o aceito, né? Em cima, embaixo já é o publicado, desculpa. Aqui nós temos os textos em revista, acho que vocês conseguem visualizar o cursor aí. Ah, não, é o Danilo que está com a apresentação. Dá para ver os textos que vocês fazem para algum jornal, alguma publicação que sai em algum jornal, pode ser um jornal impresso, diário, uma revista da área. Nós temos inúmeras revistas aí que saem, então você pode inserir como textos em revistas e jornais, né? Aí nós vamos em produção bibliográfica, né? Texto em jornal ou revista magazine, né? Isso você também é importante. É uma publicação, não é uma publicação científica, mas é uma publicação em uma revista da sua área, ou que tem uma certa circulação, e é importante você inserir até para o pessoal da universidade estar acompanhando os seus coordenadores, o professor, o que você está produzindo. Então, é uma produção, pode ser não considerada científica, mas é uma produção, até a questão da popularização, né, do conhecimento, está em uma outra linguagem, um outro acesso, um outro público, e é interessante você manter isso atualizado no Lattes. Outra questão aqui dos trabalhos técnicos, né, que a gente vai inserir na aba produções, produção técnica, trabalhos técnicos. Nesse caso aqui, a gente vai inserir todas as produções, quando nós fazemos avaliações de artigos para congressos, para periódico. Eu mesmo tenho várias inserções nesse campo, porque eu avalio aí para 4 ou 5 congressos aí do Brasil, artigos e periódicos. Então, todo conjunto de trabalhos que eu faço de avaliação, eu vou inserindo ali essas informações, né? Então, relatórios técnicos que você eventualmente produza, mesmo no seu departamento, se aquilo, né, não tiver confidencialidade, você pode também colocar aqui como trabalho técnico. Isso, muito bem, Danilo. Tipo, eu faço parte de um grupo de pesquisa, eu ajudei a desenvolver o relatório final do grupo de pesquisa. Eu inseri aí como trabalhos técnicos, né? Não entra como publicação, mas ele entra como um trabalho que faz parte desse seu mundo de pesquisa, de outras funções, né? Porque o pesquisador, quem trabalha assim com a pesquisa, acaba tendo outras atribuições. Então, isso, antes no Lattes, ele acabava não sendo inserida e acabava sendo perdida essas funções. Ah, mas você não tem nada publicado, você não fez nada, mas olha o tanto de trabalho técnico que eu fiz, olha o tanto de texto para jornais que eu publiquei aí. Então, eu até tive um professor aí, foi na GV, ele tem N publicação, o cara é muito respeitado, mas, nossa, ele está direto fazendo entrevistas, escrevendo em jornais. Nossa, a lista dele de trabalhos técnicos relacionado a isso tem bastante coisa, que é de texto, né? Texto de jornal, tá? E revista,
e também tem relacionado aos trabalhos técnicos. E bancas, tá? As bancas, no caso aqui, é só quando, uma coisa que eu observo também, Danilo, é que tem pessoas que acabam inserindo a participação em bancas de trabalho de conclusão, que aí vai entrar graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, é apenas de quem participa da banca. Eu já vi alguns lattes, aí, currículos lattes, que o próprio estudante colocou na banca a participação. Não é a sua banca do TCC que você vai inserir aí. É Isso, que você... Isso você vai colocar informação na formação, né? Aqui a mesma coisa da orientação. É quem foi membro da banca, né? Isso, é quem foi membro da banca, então tem que tomar muito cuidado com isso. Nesse caso específico, me ajudou porque eu estava procurando informação de quem era a banca. Aí eu vasculhei o Lattes e me ajudou na informação que eu estava procurando, mas a inserção não está correta. No caso que você defendeu, você só vai colocar como formação, como o Danilo colocou. Danilo, acho que só os outros slides só vamos mostrar, Não, porque exatamente. é só para o pessoal, porque é um passo a passo, como eles vão ficar, né? Serve Com como esses um mapinha, slides. né? Serve como um mapinha, porque se a gente também ficar aqui falando, é muita informação, né? Uhum. Então, veja, se eu participei, se eu apresentei, se o outro, né, se o coautor apresentou, isso tudo que o Ivor falou, ó. Quando eu apresento, ó, são em 3 lugares diferentes que eu coloco, né, Ivor? Quando foi aceito. Olha lá, ó, quando ele é aceito, eu coloco aqui, ó, como salvar como artigo completo, ele já vai na publicação. Quando foi publicado, enfim, tudo isso que o Ivor e eu dissemos, né? Então, como é muita informação, fica aqui como um manualzinho, né, para vocês, ó. Até Isso é bem legal. Até hoje, às vezes, eu fico em dúvida, eu olho esse manual aí, é muito útil. Importante também, ao final de ser realizadas essas inserções no Lattes, é vocês também enviarem. O Lattes, ele salva naquela tela, eu não sei, Danilo, se ele salva, quando você fecha, sem enviar, se ele fica salvo. Antigamente não ficava, hoje eu não sei se mudou. Eu nunca quis fazer esse teste, porque eu faço as inserções e como ele não salva. tem... Não, ele salva. O problema é que ele não fica público, né? Então, não adiantou, a menos que você imprima, salve em PDF e envie, ele não vai ser, a informação não vai estar pública, né? Aí você sempre que fizer uma atualização, você sempre tem que lembrar, aí no canto superior direito tem aí enviar, aí você tem que aceitar, né, tem o li, concordo, porque você tem que autorizar, né, porque os seus dados vão ficar públicos, e enviar o CNPq, aí ele se torna público o seu Lattes, né. Antigamente, acho que ele não salvava, né, Danilo, mas agora, como você está falando, ele salva, eu ficava sempre com medo, eu preenchia, aí eu ia enviar e dava problema na internet, tinha que refazer todo novamente o Lattes. Então, isso aí é uma questãozinha que a gente tem que tomar cuidado. Hoje, na parte inicial, Ivor, se você salvou, mas não enviou, ele te avisa. Ele fala lá, tá lá em vermelho falando, tem informações salvas, mas que não foram enviadas ainda para o CNPq. Enviadas. Isso, muito bem. E para finalizar, Danilo, é só a questão de algumas considerações. Essa aí é até uma mensagem que foi o Danilo que escreveu aí no material que nós pegamos, né? A questão da atualização do Lattes, ele é uma responsabilidade do pesquisador, do professor, do estudante, então é importante sempre manter atualizado nessas informações. Essas informações, elas são, às vezes, checadas. Uma pesquisa que aconteceu na Unemat, que eu ia contar um caso, a Pró-Reitoria de Pesquisa, de pós-graduação em pesquisa da Unemat, em 2018, se não me falha a memória, ela queria saber qual era a produção dos professores da Unemat. Ela foi lá no RH, pegou a lista dos professores, beleza, e aí onde que eles foram checar essa produção? No Lattes. Aí eles foram lá olhar o nome dos professores para levantar, ver o que esses professores estão desenvolvendo, projetos, e o que eles depararam? Que muito dessas informações estavam desatualizadas. Então, assim, eles não conseguiram ter uma imagem, assim, real do que a universidade estava desenvolvendo, né? Alguém deve ter, alguma auditoria pediu, né, essas informações, e eles começaram a reunir essas informações. E importante é isso,
se tivesse todas as informações atualizadas, eles teriam uma melhor retrato da universidade, do que a universidade está desenvolvendo. Né? E aí, assim, eu acho que um ponto importante, né, é dessa questão da responsabilização mesmo, né? Existem instituições que têm ali um departamento para preencher para os professores, ou você eventualmente pedir ajuda de alguém para preencher. Se houver qualquer inconsistência, e a gente viu recentemente que isso pode até custar cargos, né? Se houver qualquer inconsistência, a responsabilidade é do dono do Lattes, é do autor, independentemente de quem foi que inseriu essa informação lá, né? Acho que era isso. Danilo. Bom, gente, eu sei que é muita informação, né, Ivor? Gente, mas a gente está à disposição aqui. Eventuais dúvidas que surgirem aí, de onde é que eu coloco tal informação. Estamos à disposição. Temos sim algumas perguntas. Primeiro, eu quero parabenizar vocês pela apresentação. Realmente, a gente precisa dessa orientação muito mesmo, porque na hora de preencher o Lattes gera muita dúvida. Então, eu separei algumas perguntas dos participantes, vou passar para vocês aqui agora. O Rodrigo Maia, ele pergunta: tudo que tem DOI conta como artigo publicado, mesmo que seja um resumo? Se ele for resumo, ele não conta como artigo publicado, tá? Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Tudo que quando você vai... Deixa eu compartilhar de novo aqui, só para mostrar, pessoal. Rapidinho. Se ele for resumo, não é artigo publicado, tá? Então, realmente, você não pode colocar, ainda que ele tenha o DOI, né? Então, deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Tá. Importante lembrar também, Danilo, que o DOI ele pode ser feito para qualquer tipo de documento, como você colocou, um documento digital. Eu posso ter um documento em elaboração, um artigo em elaboração, e ele pode ter DOI. Não tem nenhum problema. Imagem, uma foto, uma figura, também podem ter DOI, né? No caso de resumo, só o resumo, né? Se ele for em anais de eventos, eu posso colocar como sendo aqui trabalho publicado em anais de eventos. Se não, né, se ele é de fato só um resumo, eu posso colocar como outra produção bibliográfica, ainda que tenha DOI, porque ele não é um artigo completo, né? Aqui é de fato a ideia de artigo completo. Se eventualmente um texto curto, como prefácio e pós-fácio, eu tenho aqui a opção. Mas resumo, não. Tá bom? Mais uma dúvida aqui, da Juliane Brilhadores. Eu esqueci a senha do meu Lattes. Tentei enviar a senha para o e-mail, porém não envia. Tentei ligar na central, mas ninguém atende. O que eu faço? Aqui, ainda mais em tempos de pandemia, isso é um grande desafio, né? Mas aqui, você tem a opção, deixa eu mostrar para vocês mais uma vez, você tem a opção do ajuda, do menu ajuda, né? E você pode pelo menos deixar aqui, no menu ajuda, deixa eu ver se vai entrar aí. Vai entrar. Você tem a opção do ajuda e você pelo menos registrar ali, aqui, registrar essa informação, pedir mesmo a orientação deles, porque de fato o ideal seria por telefone, mas agora eles estão numa situação complicada também, né? Mas em geral funciona. Ou eu vou resgatar aqui o e-mail, né, de helpdesk do CNPq, vai demorar um pouco, porque muitas vezes a gente colocou um e-mail que já nem existe mais, né, que a gente também nem tem acesso, né? Mas em geral tem que ser por esse menu de ajuda ou pelo e-mail mesmo. Um dia eles vão responder. Um dia eles vão responder, é muito boa, Danilo. É triste, né? Mas gente. É demorado, CNPq, é demorado mesmo. Mais uma pergunta, o Alex Luiz, boa noite, você teria um e-mail seu para nos disponibilizar, Danilo? Opa, claro, queridos, vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui no nosso chat. danilo.torini@espm.br, tá? Aí eu tenho outros manuais, gente, outros materiais instrucionais também que eu posso disponibilizar para vocês.
Seria bacana. Mais uma pergunta da Ana Caproni. E o projeto pedagógico de curso vai entrar onde? Eu acredito que ela é membro de alguma comissão que elabora o núcleo docente estruturante, no caso, e aí por isso ela está perguntando se poderia cadastrar e aonde ela cadastraria. Pode sim, olha, você tem aqui, ó, projeto de ensino. Peraí que está abrindo para vocês. Tem projeto de ensino e tem outros tipos de projeto, tá? Então, PPCs, em geral, são projetos de ensino, tá? Eu posso colocar, na verdade, não são só de ensino, né? Mas é aqui que entraria ou em outros tipos de projeto. Também é importante colocar, Danilo, se ela tem, tipo, uma portaria que designa ela a ser membro desse núcleo, você pode, e você tem um vínculo com a instituição, você pode colocar como atividade, né? Exatamente. Mesmo assim, eu sou membro de 2 conselhos na Unemat hoje. Eu coloquei ele como atividade inerente à minha função. Aí eu vou dentro da instituição, atuação profissional, eu cadastro como atividade, eu insiro a portaria, as informações ali. Isso, e aí se for eventualmente um comitê de assessoramento, também tem uma opção específica aqui. Uhum. Eu acho que a resposta do Ivor responde à questão que a Jéssica levantou. No caso do ato de designação por participação em colegiado, né, de curso, ou outro colegiado também, banca eleitoral, em qual opção poderia ser inserido? No caso, atividades inerentes, né, Ivor? Isso, eu venho aqui em atuação profissional, aí eu vou colocar qual é a instituição, né? E aí, na instituição, eu vou cadastrar o vínculo e a atividade. Tá vendo? Então, aí tem até a opção conselhos aí. Abre aí, Danilo. Incluir novo item. Eu acho que ele tem até como atividade. Não. Como atividade. Eu cliquei errado. Você abriu o vínculo. Cancela. Em cima. Atividades. Incluir. Isso. E aí você tem direção. Conselhos, comissões e consultoria. É engraçado que aí não entrou, né? Não aparece, porque ele é o drop-down. Aí não tá. Mas, gente, tem uma opção de conselhos, comissões e consultorias, tá bom? Insere tudo, gente. Eu participo de vários conselhos, o pessoal fala, você não está fazendo nada, Ivor. Eu estou participando de vários conselhos, então está ali inserido no meu Lattes o que eu estou fazendo na instituição. Deixa eu ver, Ivor, se eu consigo compartilhar aqui, rapidamente, só para mostrar. Não sei se a tela inteira, vamos ver se ele compartilha. Gisele, se você quiser fazer um encerramento oficial, a gente permanece, porque a gente está extrapolando o horário também, né? Não sei. Como a gente está extrapolando, o pessoal que ainda tiver alguma dúvida, permanece, né? Ou as questões que não foram respondidas, a gente vai passar aqui para os ministrantes, eles vão responder. E aí a gente vai encerrar, então, a gravação e agradecemos a participação de todos, né? Pela participação nesse primeiro ciclo de webinar, que vai encerrar amanhã. Preencha a nossa avaliação para ajudar a gente a melhorar para o próximo ciclo, né? E agradecemos a todos. Muito obrigada, boa noite a todos. Aí, quem quiser permanecer para esclarecimento de dúvidas, vamos continuar, ok? Obrigada. Muito bem, Gisele. Obrigado, gente. Obrigado.